voltar a trabalhar com Led Zeppelin. Ficou decidido que a primeira prioridade seria um novo disco. Fazia quase 3 anos que eles não lançavam material novo. Muita coisa havia mudado desde então, tanto para o Led quanto para a música mundial, de modo geral. Seria importante voltar com uma declaração musical forte, mas, quando eles se reuniram para os ensaios em Londres, logo ficou claro que o armário de ideias estava embaraçosamente vazio. Pior ainda, Page, para quem ele sempre olhava em busca de direção, depois de todos aqueles meses de inatividade, tendo apenas a heroína como companhia, havia perdido toda a criatividade que lhe restava. Logo ficou evidente para Joe Paul Jones que, com os dois principais compositores da banda tendo passado o último ano incapacitados, por motivos bem diferentes, caberia a ele tentar manter a bola pelo menos rolando em algumas ideias suas. Felizmente, Dionese vinha armazenando ideias há anos. O fato de não serem necessariamente o material ideal para o Led Zeppelin não tinha importância. A essa altura, o importante era fazer alguma coisa, e depressa, antes que os outros membros da banda, agora tão frágeis, de maneiras diferentes, debandassem em direções opostas mais uma vez. Com o Polar Studios do ABBA reservado para dezembro, a banda estava preparada para tentar qualquer coisa. Como acontecera com as sessões do Musicland 3 anos antes, o trabalho foi realizado com extrema rapidez. Dessa vez, foi Dionese quem usou o chicotinho, não Page. Das 7 longas faixas que acabaram surgindo das sessões de gravações, apenas 5 seriam acreditadas a Page. Primeira vez que um álbum do Led apresentaria material original que não fosse pelo menos em parte acreditado a Jimmy, enquanto apenas uma não seria co-creditada a Jones, outro fato inédito. O único a não receber crédito algum foi Bonham, o que parece cruel, pois sua bateria é uma das poucas coisas sempre boas no que seria o último e menos expressivo disco do Led Zeppelin. Outras mudanças ocorridas sob o comando de Jones foram os horários mais regulares. Page ainda era uma criatura da noite, nada mudaria isso. Mas em vez de ficarem esperando por ele ou por Bonzo, que naquela época dormia até tarde para se recuperar das noites regadas à cerveja sueca extra forte, Jones e Plant simplesmente gravavam, assumindo o comando com a bênção implícita, se não declarada, dos dois outros. Havia 2 campos distintos, Jones contou a Davis Lewis, e nós estávamos no relativamente limpo. Nós aparecíamos, Bonzo chegava mais tarde e Page poderia vir alguns dias depois. Ele e Robert passaram muito tempo tomando alguns goles de pins, esperando que alguma coisa acontecesse. Por isso fizemos acontecer. Segundo Lewis, Dionese e Robert tomaram as rédeas, com Jimmy mergulhado em seus vários problemas. Alguém precisava cuidar da música. Além disso, tudo o que Robert quisesse, ele conseguia, pois todos agiam como se pisassem ovos ao seu redor. Apesar de Page ter recebido os créditos como produtor, a verdade é que Jones e, em menor escala, Plant também deram as ordens nesse aspecto. Por isso, a preponderância do novo brinquedo de Dionese, um sintetizador GX1 Yamaha, que tinha acabado de chegar ao mercado antecipando o rumo tomado nos anos 80 na direção de sons eletrônicos gerados em estúdios e substituindo a habilidade musical orgânica personificada pela geração do Led. Page também estava ficando obcecado com essa nova tecnologia e priorizou o tratamento de suas guitarras em todo o álbum, que ele colocou em camadas incomuns até mesmo para seus padrões intrincados. Todas as sextas, a banda pegava um avião de volta para Londres e seguia em 4 limusines diferentes para suas respectivas casas. Na segunda de manhã, a viagem era feita na direção oposta. Nem mesmo Richard Cole, que ainda circulava atrás de heroína e encontrava um traficante que vivia literalmente na frente do estúdio em Estocolmo, conseguia despertar o interesse de alguém por uma festa. Quando a nova abordagem profissional deu certo, o que aconteceu de maneira mais espetacular com a faixa que abre o disco e a desolada, porém majestosa In the Evening, pareceu possível que a banda pudesse ter realmente encontrado o caminho depois do pântano emocional e espiritual dos últimos anos, descobrindo um novo campo onde sua música ainda pudesse fazer sentido. No entanto, as deficiências da nova abordagem, acima de tudo, a aparente renúncia de Page a seu papel de líder da banda,
em presença tão moderada que chegava a ser fantasmagórica, eram os enchimentos muito simples e óbvios nas faixas, como o estilo ligeiro lembrado em Elton John da segunda classe. Eram os enchimentos muito simples e óbvios nas faixas, como o estilo ligeiro lembrando um Elton John de segunda classe em Soundbound Soares ou a paródia de música country criada por Paige Plant, Hot Dog. Mesmo a outra faixa marcante, Carol Selambra, era uma decepção. O sintetizador de Jones encobria tudo e dissimulava a falta de carne no prato, inundando a energia da ideia original até se tornar um lamento obscuro. Você conheceu Grant durante a turnê com Tony Meehan e Jet Harris, quando Peter organizava as turnês de Gene Vicente para Don Arden. Além de ser um cara grandão, não havia nada em especial que chamasse a atenção em relação a ele. Só quando começou a participar regularmente das sessões de gravação para Mickey, é que você viu o outro lado do sócio dele, sentado no escritório da Oxford Street, gritando ao telefone. Havia Peter, Mickey, um contador cujo nome ninguém sabia, pois ele nunca era apresentado às pessoas, e Irene, a recepcionista, que era maravilhosa. Peter e Mickey gostavam de bancar os durões do negócio, mas Irene mandava nos dois. Peter cuidava da New Vanderbilt Band, e Mickey fazia tantas coisas que não dava para acompanhar. Foi por meio de Mickey que você conheceu Jimmy Page, e ficou surpreso quando ele ligou de volta para falar das apresentações do News Yardbirds. Mas, ao chegar para o ensaio naquela salinha de Chinatown, você deu uma olhada nos outros dois caras que ele havia convidado e viu que jamais se encaixaria naquele grupo. Você fez o que tinha que fazer, com calma e eficiência. Garantiu o pagamento e depois iria para sua casa, sozinho. Mas você se conectou e começou a tocar, como sempre fazia, e aconteceu alguma coisa. Foi muito estranho. Você nunca foi muito chegado ao blues ou rock. Nada disso, apesar de gostar do Cream. Mas isso era diferente. Eles realmente sabiam tocar e tinham mais coisas em comum com o jazz. Prestando atenção, dava para ver. Mas você se conectou como sempre e começou a sentir o que estava rolando. Era o baterista. Era um daqueles que fazia barulho, muito barulho, mas não fazia isso apenas para criar efeito. Não era uma coisa do tipo, espere até ouvir isso. Era espere até nos ouvir. Percebeu que ele realmente prestava atenção no que você fazia, que ele dava espaço para você. Basicamente, vocês dois cuidavam do ritmo, mas havia alguma coisa no seu fraseado com baixo que interferia no jeito dele tocar. E de repente vocês se uniram. Não importava o nome da música ou se um dos dois sabia qual era o andamento. Você ouvia o baterista que te ouvia, e houve uma explosão. E era apenas o primeiro ensaio. Você pensou, caramba, se conseguimos manter isso, poderemos fazer até os joelhos até de olhos fechados. Esse cara é ótimo. Meu nome é John, você disse, estendendo a mão. No intervalo, ele ficou sentado no banquinho da bateria, fumando um cigarro e suando, medindo você. Então apertou sua mão. O meu também, disse ele e sorriu, e você percebeu que ele tinha um sotaque. O único a receber crédito pela coautoria nas 7 faixas foi Plant, cujas letras são os aspectos mais integrantes de todo o álbum. Ao falar claramente da tragédia de vida desde a morte do seu filho, ouço você chorando na escuridão. Ele canta, grita em In the Evening. Não peça ajuda de ninguém, não há espaço para misericórdia, baby, pois você é o único responsável. Fool in the Rain, um dos melhores momentos dos discos com seu riff de piano, belo violão clássico e uma inesperada incursão pelo samba mais perto do final, cheio de apitos, tambores e palmas. Também faz a referência à tragédia e alteração na perspectiva. Já Carol Zelambra, com suas lamúrias, parece dirigir especificamente a Page, e Southbound Soares
evidentemente feitas às pressas, contém referências a ter os pés de novo no chão. Mas o momento mais tocante musical, poético e emocionalmente, foi a segunda das duas músicas com quais Page nada tinha a ver, All My Love, de Jones e Plant, construída em torno de um sintetizador que, ao contrário de outros momentos do álbum, estabelece um clima de luto e esperança de redenção. A bateria de Bonham, noutras vezes brutal demais, é contida e cerimoniosa como um guarda de honra, com o violão e a guitarra de Page sobrepostos com bom gosto, enquanto Plant simplesmente abre o coração ferido e chora, como se dirigisse toda a música ao seu amado filho. Se é o meu pano, minha é a mão que costura o tempo. Ele canta, com um soluço perceptível na voz. Dele é a força que está no interior. Nosso é o fogo, todo o calor que podemos encontrar. Ele é uma pena no vento. Até mesmo o solo neoclássico de sintetizador no meio, que logo se transformaria em clichê nos anos 80, não estraga o clima. Page depois iria se referir de maneira depreciativa em relação a All My Love, dizendo que podia imaginar as pessoas mexendo o braço erguido para um lado e para o outro. Essa não seria a direção que eu gostaria de buscar no futuro, mas essa era, junto com In the Evening, uma das únicas faixas com qualidade suficiente para estar em um dos álbuns anteriores muito melhores do Led Zeppelin. A faixa final do disco, I Got a Crown, tem uma índole semelhante, mas era muito mais pastiche musical, com os vocais e guitarras lembrando Elvis em seus momentos mais melodramáticos. O eco de passos por um beco depois que o inchaço dos teclados introduz a canção. O solo de blues cintilante de Page, tirado de algum canto escuro de sua alma consumida pela heroína, quase compensa sua falta de ideias nas outras partes do álbum, enquanto as palavras de Plant se dirigem desta vez não ao filho perdido, mas à sua mulher, como uma nova criança e a chave. Ele parece sugerir, para fugir da dor que nunca desaparecerá completamente, mas que talvez possa ser melhor compreendida com o tempo e com o amor. Nas sessões de Estocolmo foram gravadas mais 3 faixas, não incluídas no disco, 2 das quais, Ozone Baby e Wearing and the Tearing, eram tentativas de retornar o som clássico do LED, com a energia rasgada da nova onda que tanto os desprezava. Na primeira, Plant realmente tenta um fraseado típico dos punks, enquanto os outros se esforçam para acompanhar. Na outra, que agradou tanto Page e Plant que eles chegaram a pensar seriamente em seu lançamento como compacto, até então considerado um sacrilégio, agora pré-requisito de um legítimo álbum anti-punk, era uma versão trabalhada de Train Keep a Rolling. E de novo encontrou a banda olhando para trás, tentando reinar em sua inclinação natural para esticar e manter a melodia enquanto Plant geme com uma voz horrível. A terceira faixa, Darlene, era o melhor de um lote de segunda classe, voltando a uma era pré-punk, quando os roqueiros circulavam com menos consciência de si mesmo e as garotas realmente se chamavam Darlene e dançavam com vestidos apertados. No final das contas, Enthral the Outdoor, como foi irônica e profeticamente chamado, era uma miscelânea de ideias mal cozidas e raspas de tacho. Em vez de fazer uma grande declaração de despedida para os punks e sublinhar a saúde criativa da banda, que era o pretendido, fez exatamente o que Page disse uma vez esperar que todos os álbuns do LED fizesse: mostrar onde estavam os 4 membros da banda no momento em que era feito e gravado, enfiados numa lixeira. Até as coisas melhores, In the Evening, Fool in the Rain, All My Love, soavam pálidas e elegiacas, como uma festa que acabou e as pessoas ainda não queriam ir embora. Eu não acho que era um disco típico do Led Zeppelin, Plant me disse em 2005. Éramos nós 4, mas não acho que era o Led Zeppelin como deveria ser, por uma infinidade de razões diferentes. Certamente foi a performance menos impressionante de Jimmy Page em um álbum do Led Zeppelin.
tocando muito bem como sempre, mas mostrando poucas ideias interessantes, como se estivesse voltado às sessões de gravação. Em seu próprio disco, não houve sequer a obrigatória brincadeira com o blues. O mais próximo que ele chegou foi na reciclagem de alguns temas de sua preciosa trilha sonora para Lucifer Rise na introdução instrumental estranha de In the Evening, com Plant roubando o primeiro verso, como confessou depois de Tomorrow Claw, de Martin Wide. Como produtor, Page foi ainda menos expressivo, e o som de Intro the Outdoor é atroz em algumas partes. O mix horrível nos vocais de In the Evening é sua ofensa mais gritante, justamente quando a voz de Plant mais precisava de ajuda, mostrando agora os sinais dos desgastes dos anos na estrada, além dos efeitos colaterais de drogas, cigarros e, sim, lágrimas. Foi um período de transição, argumenta Jones. Não injustamente. Era uma chance de ver o que mais podíamos fazer. O álbum seguinte teria sido ainda mais interessante se tivéssemos seguido nessa direção. Falando sobre o disco na época, Page mostrou muito mais entusiasmo. Não é que tenhamos sentido que precisamos mudar a música para estarmos ligados no que estava acontecendo, ele disse, ignorando convenientemente a tentativa elaborada de atualização do som em Ozone Baby e o Rain the Tearing. Não existem faixas com batidas de disco ou algo do tipo. Com a mixagem do álbum encerrada em Estocolmo depois da parada para o Natal, o lançamento de Intro the Outdoor ficou dependendo de um acordo geral quanto à promoção. Plant estava ansioso com a ideia de embarcar em uma longa turnê. Recusava-se a sequer pensar em voltar para os Estados Unidos, e Grant resolveu aguardar o momento certo antes de fazer planos definitivos. De qualquer forma, ainda havia muito o que fazer em termos de logística. Eles precisavam tomar algumas decisões em relação à capa. Com o Hipnose chamado mais uma vez para opinar, e se iriam ou não lançar um compacto, Plant era a favor de que se lançasse Wearing and the Tearing com Ozone Baby ou Darlene no lado B, enquanto Page achava que o melhor era lançar as 3 faixas em um compacto duplo. Outro conceito retroalinhado com o ideal da música New Wave. Nenhuma dessas sugestões seriam colocadas em prática, pois a atenção deles se voltou para o seu segundo retorno em 2 anos. Pensavam em fazer grandes shows ao ar livre na Inglaterra. Ideia sugerida pelo homem que havia prometido a participação deles nos festivais de bar e que ajudou a lançar a banda na Grã-Bretanha uma década antes, o Fred Bannister. Bannister começou a organizar o festival de Kenilworth. Em 74, Grant havia concordado com a participação do LED naquele ano, mas o vazamento de uma informação para a imprensa levou a uma briga com Bannister e a retirada da banda. Desde então, Bannister vinha tentando atrair o Led Zeppelin, mas as agendas nunca batiam, ele conta. Então, acabamos sempre colocando alguém. Ao longo dos anos, esse alguém incluiu Pink Floyd, Genesis e o Rolling Stones. Para 79, ele havia pensado no The Eagles, então no auge da popularidade. Também estava considerando a possibilidade de outras participações do Pink Floyd. Mas aí começaram a aparecer todas essas histórias da imprensa especializada a respeito de um novo disco do Led Zeppelin, o primeiro em 3 anos, e eu pensei, por que não? Vamos fazer outra tentativa. Para chamar a atenção de Grant, Bannister escreveu a ele sugerindo 2 shows em sábados consecutivos, 4 e 11 de agosto, algo que nunca acontecera em Kenilworth antes, reforçando a ideia de que o LED era